Então, Pastor John, aqui estamos nós depois de meses e mais meses de gravações. Vamos dar um passo atrás e meditar sobre isso. Nos conte sobre o trabalho, especialmente o seu próprio trabalho. As pessoas olham para o seu ministério e dizem que você escreveu muito, falou muito e realizou muito. O que você aprendeu sobre sua própria produtividade? Que conselhos sábios sobre produtividade ou criatividade você poderia compartilhar com a gente nesse episódio de John Piper Responde? Tony, você sabe tanto quanto eu que podcasts como esses não existem apenas por causa de uma pessoa. Ele não existiria se você não selecionasse as perguntas, se não cuidasse da tecnologia, se não editasse os episódios e se não os fornecesse ao Desiring God. Ele não existiria sem o time de especialistas em computadores do Desiring God, bem como os especialistas em marketing. Creio que a primeira lição, e talvez a primeira pérola de sabedoria que qualquer pessoa produtiva deve aprender, é que ninguém é uma ilha. Somos parte de um corpo. E não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. 1 Coríntios 12, 21. E se eu puder ir além, ouço o apóstolo Paulo falando em meus ouvidos. Piper, o que você tem que não lhe foi dado? E se foi dado a você, por que você se gloria como se não fosse um dom? 1 Coríntios 4, 7. Então eu escuto ele dizer, trabalhei mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Paulo não quer receber crédito algum pela produtividade dele como apóstolo. E no mesmo caminho, percebo que tenho uma esposa que me apoiou de forma espetacular durante 52 anos e jamais reclamou. Eu paro aqui, Tony, e penso, você não está exagerando, Piper? Minha memória é fraca, então todos devem me dar um desconto. Mas, pelo que me lembro, Noel Piper jamais me criticou, seja gentil ou furiosamente, por estudar, escrever e falar da maneira que eu faço. Então não consigo imaginar o que minha vida seria sem ela. Mas recentemente eu estive pensando, olhando para trás e contemplando esses 50, 60 anos que passaram. Eu me pergunto, como isso aconteceu? Como esses livros, sermões, aulas e episódios de John Piper Responde se tornaram reais? Tenho alguns pensamentos que podem encorajar outros que estão no caminho para o céu junto comigo e que querem dar fruto e ser produtivos enquanto caminham, sem desperdiçar a vida. Então, aqui estão algumas considerações. Em primeiro lugar, saiba por que você está aqui. Tenha uma visão clara com relação a por que tudo existe, incluindo você. Poucas coisas me foram tão úteis quanto o que Jonathan Edwards chama de o fim para o qual Deus criou o mundo, incluindo o fim para o qual Deus me criou. Eu costumava carregar na carteira um pedaço de papel que dizia: você existe para espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos. Nunca, jamais esqueci disso. Carregue consigo na carteira ou na sua consciência em todas as horas. Saiba por que você está nesse planeta. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, abrace seu papel como subcriador. Para mim é muito animador perceber que, como ser humano, meu destino é ser um criador. Eu tive essa percepção na faculdade, quando li A Mente do Criador, de Dorothy Sayers. Deus é o grande Criador Supremo, e Ele criou os seres humanos à sua imagem, como criadores secundários. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis 2,15. Veremos como cultivar e guardar em 1 minuto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2,10. Boas obras, boas realizações. E não falo somente de artistas e escritores. Estou falando de todo ser humano. A palavra grega poieo significa fazer ou criar. Por quê? Isso não se aplica apenas ao grego. Em várias línguas, fazer também significa criar. Por que é assim?
Eu creio que é porque todo fazer cria algo diferente do que ele era antes. Então, todos somos criadores, realizadores em alguma medida. Cada ação, cada vez que fazemos algo, tornamos uma coisa em outra coisa nova. Alguma situação em algo diferente do que era antes. Um campo de pedregulhos em um jardim. Um pedaço de madeira em uma lança. Um terreno em uma casa. Um animal em uma refeição. Farinha e açúcar em uma torta. Sons em melodias. Fogo em lâmpadas. Aquecedores e até combustível para trens. 11 homens em um time de futebol. E assim vai. Todos somos criadores. Essa verdade tomou conta de mim de tal forma que encontro muito prazer em criar coisas. No meu caso, principalmente com palavras. Sermões, artigos, livros, poemas e episódios do John Piper Responde. E se você perguntar à minha esposa, ela diria, não apenas com palavras, mas quartos bagunçados. Eu tenho pouca tolerância com o caos. De verdade, eu não gosto do caos. Onde eu encontro caos, tento resolvê-lo. Se encontro caos no meu pensamento, ou em uma sala, ou no modo como a grama cresce, ou como as sementes se espalham, eu tento resolver logo. Não gosto de deixar o mundo como está. Ele deveria ser um lugar melhor, mais bonito, mais organizado e muito mais frutífero. Então eu amo compor coisas. Coisas que tenham começo, meio e fim. Coisas com coerência e beleza. Desde cedo eu amo ser um criador. Creio que seja da essência do ser humano. Em terceiro lugar, descubra a diferença entre preguiça e descanso. Precisamos descobrir e abraçar com zelo a diferença entre preguiça e descanso. Entre apatia e repouso. 7 anos atrás, escrevi um poema chamado O Conflito do Peregrino com Preguiça. Desde que deixei de ser pastor em tempo integral e passei a trabalhar apenas no Desiring God, preguiça personificada tenta me seduzir distorcendo as palavras de Jesus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita-me ler um trecho do poema da minha resposta à preguiça, pois é muito importante que as pessoas saibam a diferença entre preguiça e descanso. Eis o que eu disse. Como vive o meu Deus? Eu te direi, preguiça. Ele concede descanso sob um fardo. Comprado com sangue, seu doce legado. Às costas dos santos, cansados foi atado. Eis a bênção de nosso plantio. Jesus do pesado fardo concede alívio. Toma nas mãos a carga que nos reduz, e assim nos levanta e nos conduz. Tudo o que fazemos é dom. Jesus é quem o faz bom. A graça nos compra e fortalece, de modo que toda obra permanece. Preguiça, nós fomos criados, e a imagem do Criador renovados, deste mundo com-criadores, e um dia do céu contempladores, para tornar este mundo mais belo, para fazer do conhecimento um castelo, para criar, moldar e adornar, para compor, produzir e transformar, para fazer do espinho um instrumento, para escrever o que antes era sentimento, para cantar, pintar e construir a realidade, para costurar e tecer o mundo com a verdade. Para isso Deus falou e Jesus morreu. Este é o fardo que Ele nos deu, o leve fardo pelo qual se deve trabalhar. Preguiça, fomos criados para trabalhar. Tony, eu sei, e todos os ouvintes sabem que há um lugar muito importante para o descanso e para o repouso. O princípio do sábado permanece. Devemos conhecer a diferença entre preguiça e descanso, entre apatia e repouso. Quarto, faça as pazes com a imperfeição. Se devemos fazer nosso trabalho com fé e abundância, tendo em mente 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, então não podemos ser paralisados pela ideia de perfeição e infinitude.
Eu achei um artigo nos meus arquivos. Ele é de 1970. Eu li novamente. O historiador Arnold Toynbee disse: toda obra humana é imperfeita, porque a natureza humana o é. E essa imperfeição intrínseca não pode ser vencida pela procrastinação. Isso é incrível. Essa percepção é incrivelmente frutífera. Muitas pessoas não são produtivas porque olham para a imperfeição, que é inevitável, e dizem: acho que vou esperar mais um dia. Como se esperar mais um dia vai acabar com todas as imperfeições. Essa é uma percepção incrível e frutífera. Então ele disse algo muito prático. Ele disse: sem perceber, eu me comparei com o infinito. Para me livrar dele, desenvolvi um jeito de banir o infinito, em vez de prosseguir adquirindo conhecimento ad infinitum. Meu Deus! E a tentação na preparação de cada episódio de John Piper Responde? Cada pergunta merece um livro inteiro como resposta. Cada pergunta poderia demandar vários dias de pesquisa. O que posso fazer? Ele continua: comecei a fazer algo com o conhecimento que eu já possuía. E esse uso ativo do conhecimento deu direção ao futuro da minha aquisição de conhecimento. Creio que uma das razões principais por que sou tão produtivo é que décadas atrás eu fiz as pazes com a imperfeição e com a infinitude. Tony, eu não me iludo achando que tenho a última palavra em tudo. Minha tarefa enquanto eu viver é falar a verdade conforme vejo na palavra de Deus da melhor forma que puder e deixar Deus fazer o que Ele desejar com essa imperfeição. Em quinto lugar, haja imediatamente. Ouvi isso de Arnold Toynbee, Martin Lloyd Jones, Jonathan Edwards e outros. Haja imediatamente, assim que sentir que sua mente está pronta para agir. Em outras palavras, ótimas ideias e pensamentos que podem chegar longe vêm a nós à noite, quando estamos lendo, meditando, orando, caminhando ou brincando. E se você não capturá-los de algum modo por meio da escrita, você os perderá. Então, como Toynbee disse, encontre uma forma de agir imediatamente enquanto sua mente está fértil. Em sexto lugar, um pouquinho todo dia. Tenho mais 2 princípios antes de encerrar, e eles se relacionam com o John Piper Responde e o fato de celebrarmos tantos episódios. Um dia pensamos que 400 seria uma grande marca, e chegamos a mais de 1.500. Precisamos nos convencer de que algumas centenas de golpes pequenos e constantes, com um machado afiado, com certeza derrubarão uma árvore enorme. Noite passada, eu disse à minha esposa: você sabia que chegamos a mais de 1.500 episódios de John Piper Responde? Ela sorriu e respondeu: é como ler 15 minutos por dia. Ela lembrou o fato de que, durante muito tempo da minha vida, eu fui um leitor vagaroso. Mas decidi ler um romance enorme com apenas 15 minutos por dia. Eu ainda faço coisas assim. Um pequeno golpe diário e a árvore será derrubada. Pegue um bom machado. Dê golpes constantes e você fará um enorme progresso. Se você quiser ver uma árvore ser derrubada a cada vez que você pega o machado, você passará a vida em pequenos projetos. Existem grandes árvores que podem se transformar em belas casas, mas que só podem ser derrubadas após milhares de golpes pequenos, porém fiéis. Em 1970, quando eu tinha 23 anos e estava no seminário, Geoffrey Brumley era meu professor de igreja de história. Ele traduziu, a partir do alemão, todos os 10 enormes volumes do Dicionário Teológico do Novo Testamento. Algo muito complexo. 10 volumes cheios de grego, hebraico, francês e alemão. E olha, ele é um professor de história da igreja. Eu perguntei a ele: você escreveria um artigo para o jornal do seminário sobre como você trabalha? Ele escreveu o seguinte: pode ser interessante notar que 2 horas e meia por dia resultam em 2 páginas e meia do dicionário. Ou seja, 12 páginas e meia por semana. 560 páginas por ano. Uma média consistente que permitiu uma publicação relativamente rápida. Relativamente rápida significa talvez um volume a cada 2 anos, levando cerca de 20 anos para o projeto inteiro.
Que lição para um jovem de 23 anos! Apenas continue golpeando cada tarefa valiosa que você possui. Em 7º lugar, anime-se com o que vem a seguir. Por fim, creio que devemos dizer a todos que tenham como lema o princípio do apóstolo Paulo: esquecendo o que para trás fica, prossigamos para o alvo, Filipenses 3, 13 e 14. Ou seja, nunca chegue a um ponto na vida em que você esteja mais contente com o que já fez do que animado com o que ainda não deve ter sido feito. A cada fase, 24, 44, 64, 74 ou 84, ore de todo o coração: ó Deus, faça a próxima fase da minha vida a mais produtiva de todas, para a supremacia de Deus em todas as coisas e para a alegria de todos os povos. Tony, tantos episódios têm sido uma ótima jornada, mas agora começamos uma jornada de ainda mais episódios. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.